Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos ver logaritmo. É uma pequena revisão, né, para o vestibular, então nós vamos supor que vocês já viram a matéria, então essa aula aqui é apenas uma passagem rápida, né? Uma revisão mesmo rápida para o vestibular, para relembrar vocês alguns tópicos que caem no vestibular. Então vamos lá. Então o logaritmo ele é definido dessa forma aí que vocês veem na tela de vocês, né? A gente lê logaritmo de b na base a, é um C6, somente C, B, que a gente chama de logaritmando, o antilogaritmo é a elevado a c. A seria a base e c é o logaritmo, conforme está aqui na tela de vocês. Esse b aqui, ele é até chamado de logaritmando como antilogaritmo, né, de c na base a. Ok? O que é importante aqui é que os logaritmos não estão definidos para números negativos, né? E as bases dos logaritmos, eles também não podem ser negativa e também não pode ser 1, porque isso é muito importante. Então esses dois números têm restrições, né? Tanto o logaritmando como a base. Então aqui, esquematicamente, nós temos aqui aquilo que a gente acabou de explicar, né? Então C é dito logaritmo, A é a base do logaritmo e B é o logaritmando, também chamado de antilogaritmo. Tá? Então as restrições são que a base ela não pode ser negativa e também não pode ser 1. O B não pode ser negativo. Não pode ser negativo. Ok? Não pode ser negativo nem nulo, né? Ok? A base também. Em seguida, né, no tópico seguinte, né, em seguida nós tem uma definição de cologaritmo. Né? O cologaritmo é definido conforme vocês veem aí, é menos logaritmo de b na base A, né? O logaritmo de b na base A é menos o logaritmo de b na base A. Sempre atento às restrições que tem quanto aos valores de b e a. O b necessariamente tem que ser positivo, o a também tem que ser positivo e além disso não pode ser 1. Aí nós temos agora alguns exemplos, né, muito interessantes, muito, né, ilustrativos aí do que a gente acabou de ver, né? Note que 2 é o logaritmo de 3 na base 9. Por quê? Porque 3 elevado a 2 dá exatamente 9. O 9 é chamado também de antilogaritmo, né? Lembrando disso, antilogaritmo de 2 na base 3. Por quê? Porque, por definição, o logaritmo de 3 na base 9 é 2, certo? Era o que a gente tinha aqui, que a gente viu, né, de antilogaritmo, tá ok? O exemplo seguinte, meio é logaritmo de 7 na base 49. Repare que os dois são positivos, né? E especificamente a base aqui, o 49 é diferente de 1, né? Então nós temos que o logaritmo de 7 na base 49 é meio. É meio por quê? Porque 49 elevado a meio é igual a raiz de 49, que é 7, tá? O 7 é também dito antilogaritmo de meio na base 49, por quê?
porque o logaritmo de 7 na base de 49 é meio, tá? Então basta a base continua, repare bem que a base continua, e o número do antilogaritmo é exatamente o logaritmo, tá? É o número que vai aqui. Continuando o nosso exemplo aqui, nós temos da mesma forma que os dois anteriores, né? Essa aqui é nada mais é que a definição do logaritmo, tá? Então 2 é igual ao logaritmo de 9 na base 3, por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. 9 é também chamado de logaritmando ou antilogaritmo de quem? Do 2 na base 3. No exemplo D, é a mesma história, né? O que muda um pouquinho aqui, que chama atenção, é que o antilogaritmo de menos 2 na base 5 é 1 sobre 25. Reparem bem, no logaritmo, o logaritmando não pode ser negativo nem nulo, tá certo? No antilogaritmo, esse número aqui, que não é o logaritmando, né? Ele não tem o nome especial do antilogaritmo, né? Repare bem que esse número aqui pode ter qualquer sinal, tá? Que isso aqui não é logaritmo, tá, pessoal? Isso aqui é antilogaritmo. Se fosse logaritmo, evidentemente, isso aqui seria o logaritmando. O logaritmando não poderia ser negativo, não é o caso, tá? Aí nós temos outro exemplo, dois outros exemplos, e finalmente o último aqui é uma aplicação da definição de cologaritmo, que é menos logaritmo de 5 na base de 25. Aqui é 2, né? E como já tinha o sinal aqui, é menos 2, tá? Aí nós vamos partir para alguns exercícios, tá? Que na verdade é uma tentativa de reforçar aquilo que nós acabamos de ver na parte teórica. Então vamos lá. Veja que o logaritmo de... Ele pede para calcular o logaritmo de 27 na base de 33, né? Isso aqui, ele é o logaritmo de 27 na base 33, é o logaritmo de 3 ao cubo, né? Na base 3, né? Isso aqui é 3, tá? Por quê? Porque 3 ao cubo dá 27, tá? Esse é o item A. O item B, você tem o logaritmo de 27 avos, é o logaritmo de 3 a menos 3 na base 3, tá? Claro que isso aqui é menos 3, certo? No exercício C, você tem que isso é logaritmo de 27 na base 3. Isso aqui é 1 terço. E é 1 terço por quê? Porque 27 elevado a 1 terço, que nada mais é do que a raiz cúbica de 27, né? Isso é igual a 3, certo? O 3 aqui é esse 3 aqui. Okay. Logo, esse logaritmo aqui, ele é 1 terço, conforme a gente já calculou aqui, certo? O item D é a mesma coisa, né? É o logaritmo de 27, que é 3 ao cubo, na base 1 terço, tá? Fazendo essa conta aqui, menos 3, né? Por quê? Porque 1 terço elevado, 1 terço é a base, né? A menos 3, que é o logaritmo, dá 27, que é o logaritmando, né? Essa é a definição, tá? Nós só estamos aplicando a definição, tá? Último exercício ali é análogo aos outros, né? Logaritmo de 3 ao cubo na base 3 a menos 1, tá? Desculpa, aqui tem um erro, né, pessoal? Aqui é menos 3, né? Se é menos 3, então o logaritmo ali é 3, né?
O logaritmo aqui só pode ser 3, tá? Na outra sequência de exercício, é interessante que, na verdade, é o mesmo exercício anterior, só muda a forma que os números se apresentam. Então é interessante que vocês saibam isso aqui, tá? Que vocês tenham aí memorizado. É assim como a tabuada, né? Vocês têm que ter algumas divisões, o resultado de algumas divisões aí na cabeça, né? Que isso vai ajudar muito, muito, muito na hora da prova, tá? Então veja que isso aqui nada mais é que o logaritmo de 2 na base meio, né? Porque o meio é 1/2, né? Isso aqui só pode ser menos 1, né? O item F. O item G é o logaritmo de meio na base 2, tá? Meio não, desculpa, 1/4, né, pessoal? É 1/4 na base 2, isso aqui só pode ser menos 2, tá certo? 2 a menos 2 dá 1/4. O H é a mesma coisa que você escrever log de 1/8 log de meio, né? Log de 1/8 log de meio, isso aqui só pode ser 3, certo? E o I é a mesma coisa que você escrever log de 1/4 na base 1/125, 1/8, certo? Isso aqui vai dar, né? Isso aqui vai dar 2/3, né, pessoal? Por que 2/3? Porque se você levar 1/8 a 2/3, né, usando a definição, isso aqui é meio ao cubo vezes 2/3, né, distribuindo expoente, você vai chegar que isso aqui é 1/2², que é 1/4, ok? No item J até o item M é a aplicação ainda daquilo que a gente viu, né? Veja que esse resultado aqui é meio. Por que meio? É meio porque 3 elevado a meio da raiz de 3. Onde esse 3 ele é a base, né? E esse raiz de 3 é logaritmando. E o meio? O meio é o resultado, né? Então, pessoal, voltando um pouquinho aqui nesse exercício, só para fazer ele mais detalhes, né? Para quem não conseguiu ainda acompanhar aqui, vamos fazer uma pequena colinha aqui, né? Vamos trazer para a gente isso aqui, essa propriedade, né, do logaritmo. A propriedade é, na verdade, a definição do logaritmo. Então, para quem não entendeu, o que nós fizemos? Log de raiz de 3 na base 3, nós não sabemos quanto é um x, certo? Se a gente aplicar a definição, veja que o x aqui é o nosso c, né? O b logaritmando é a raiz de 3, né? E o a, que é a base, é o 3. Então, o que diz o problema? Nessas condições aqui, que é o que tem aqui, né? Raiz de 3 é maior que zero e a base é maior que zero, é diferente de 1. Então, nessas condições, a elevado a c, ou seja, 3 elevado a x, é raiz de 3, que é 3 elevado a meio, né? E, portanto, x só pode ser meio, tá? Para quem teve alguma dificuldade para acompanhar, né, nós vamos pedir para dar uma olhada na parte de equação exponencial, que nós temos vídeos preparados especificamente para isso, ok? Então vamos ganhar um pouquinho mais de espaço aqui, né? Vamos fazer ainda mais exercício aqui embaixo, aqui. Então, continuando esses exercícios, a mesma ideia, né? Vamos chamar isso aqui de x, né? Então a gente chama isso aqui de x, né?
E a gente teria, pela definição, né, vamos trazer a definição para cá, trazendo a nossa definição de logaritmo para cá também, né? Então vamos lá. Então a gente sabe, né, que se isso aqui é verdadeiro, a gente sabe que raiz de 3 elevado a x é 1 sobre 27, que é 3a menos 3, ok? Esse raiz de x nada mais é do que 3 elevado a meio, raiz de 3, né, elevado a x é 3 elevado a meio elevado a x, que é 3 elevado a menos 3. Igualando os expoentes e resolvendo a equação, né, nós teremos que o meio de x é igual a menos 3 e, portanto, x é igual a menos 6. Tá? Aqui, analogamente, se a gente chamar isso aqui de x, certo? Nós vamos ter que essa base aqui, que é 3 elevado à terceira, né? E elevado a 1/4. Ok? Ela é igual a isso aqui. Elevado a x, né? É o valor x, desculpa. É igual a isso aqui. Tá? Que é 3 elevado a 1/3. Tá? Resolvendo essa conta aqui, nada mais é do que 3/4 de x igual a 1/3. Né? 3/4 de x é igual a 1/3. Então x é igual a 4/9. Okay? Se a gente não errou em conta, aí é 4/9. Ok? Eu vou pedir, inclusive, para vocês que estão acompanhando, não só essas aulas, mas as demais aulas, se vocês virem algum erro, para comunicar com a gente. Nesse exercício M aqui é análogo ao anterior, ok? Chamando ele de x aqui, nós teríamos que, aplicando a definição aqui, 1/3, lembrando que isso aqui é 1/3 elevado a 1/6, certo? Então, aplicando a definição, tudo isso elevado a x é igual a... Isso aqui é 1/3, né, pessoal? Porque isso aqui é raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Isso aqui dá 1/3. Tá? Isso aqui, então, seria 1/6 de x igual a 1, x igual a 6, certo? Então, novamente aí, nós vamos fazer outra vez o pedido, né, para que, se vocês virem algum erro aqui na resolução de conta, né, de alguma passagem, comunique a gente para a gente estar corrigindo. Mas o importante realmente é a ideia, né, o resto é conta, né, pessoal? A ideia é como se faz isso aqui, chegando nessa montagem que evidentemente o resto só conta. Ok? Aqui a gente tem a aplicação do antilogaritmo. O antilogaritmo nós vimos, basicamente tem uma regrinha básica, né, pessoal? Achar o antilogaritmo de 4 na base 3, basicamente é pegar o 3 elevado a quarto, tá? Aqui é o 2 elevado a menos 4 e aqui é 1/3 elevado a menos 3, tá? Então aqui daria 1/16 avos, aqui daria 27, né? E aqui daria 81, ok? É uma conta bem simplesinha, só aplicar a definição, tá? Mais uma aplicação aqui, né? Aqui dentro é meio, né? Então o antilogaritmo de meio é, e meio na base 3 é 3 elevado a meio, é raiz de 3, ok? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é o logaritmo de 3 elevado a menos 4, então você tem o logaritmo de 3 a menos 4 na base 3, né? Isso aqui é menos 4, ok? Então, nós estamos fazendo bem rápido a conta aqui, né? Na verdade, não tem importância nenhuma nessas contas.
A ideia aqui é focar na teoria, né? Então, chegamos aqui ao final, pessoal. Se vocês tiverem alguma dificuldade em achar esses logaritmos, os antilogaritmos, dê uma olhadinha primeiro na aula de equação exponencial, ok? Ali eles vão te ajudar a você entender o processo aqui de você achar esses expoentes. Então, por hoje é só, e na aula que vem nós vamos continuar com o logaritmo, a segunda parte do logaritmo, ok? Então até a próxima aula.